Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças. Tudo bem, professora Andréa? Estamos mais uma vez aqui reunidos, mesmo que distantes, mas cheio de carinho, cheio de atenção por vocês, tá bom? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Vamos continuar com os nossos cuidados, que ainda falta um pouquinho para a gente retornar, tá certo? Então, mantendo-se em casa, recebendo o carinho dos responsáveis, tomando todos os cuidados, não sair de casa, usar as máscaras, sempre limpar as mãozinhas, sempre lavar com muito cuidado, tá certo? Para que tudo volte a ser como era antigamente, tá bom? E a nossa escola está completamente se preparando para receber vocês, de braços abertos, com todos os cuidados, com todas as necessidades que são para o recebimento de vocês, tá certo? Aos poucos, a gente já vai voltar e, assim, dar continuidade em tudo aquilo que a gente parou, tudo aquilo que a gente viu e deu uma pausa, tudo aquilo que vocês estão vendo virtualmente através das nossas aulas, tá certo? Nós estamos morrendo de saudade, aquele momento de interação total dentro de sala de aula, aquela acolhida, é tudo isso que a gente precisa para o coração ficar cada vez mais feliz, mais satisfeito, professora chamar pelo nome de vocês, receber aquele carinho. E as nossas aulas de linguagem, de português, que são sempre muito divertidas, legais, que a gente pode aprender mais, que nós estamos aqui para aprender a escrever, aprender a ler. Eu quero que chegue no final do ano todo mundo sendo aquele leitor maravilhoso, onde a gente vai dar seguimento aos nossos estudos futuramente, quando a gente passar de ano, no próximo ano, e a nossa escola vai ter os primeiros leitores formados por nós, professoras, e com o auxílio do papai e da mamãe, que é sempre muito importante, esse auxílio, esse conjunto, essa caminhada, tá certo? Não esquecendo das nossas letras cursivas, a professora sempre fala a mesma coisa, sempre bate na mesma tecla, porque é importante que vocês produzam, é importante que vocês se acostumem com essa nova letra. Algumas crianças, eu tinha percebido no primeiro ano B, que já tinha essa habilidade da escrita, e eu não quero que deixe de ter. Eu quero que vocês continuem treinando, não precisa ser, minha letra não é bonita, professora, eu ainda não sei, não precisa disso. O importante é que vocês estejam pelo menos tentando, tá? Nos textinhos da gente, nos gêneros textuais, lá na aula de produção, ou até mesmo nas aulas de linguagem, dentro do livro de vocês, existe alguns textos, alguns pequenininhos, que vocês podem fazer a cópia deles. Vocês podem ficar treinando com eles mesmos, para conhecer as palavras, para poder reescrevê-las, para poder ter conhecimento do que são as nossas sílabas, as nossas vogais, as nossas consoantes, que a gente já estudou algumas aulas passadas, que a união dessas letrinhas eu vou formar uma sílaba, que juntando as sílabas eu vou formar uma palavra, e juntando as palavras eu formo frases, e um conjunto de frases eu vou formar os meus textos, tá certo? Então, todos são habilitados, todos são inteligentes, todos têm o potencial necessário para aprender. Não precisa ter pressa. O aprendizado, ele é constante. Aos poucos a gente vai aprendendo e vai se habituando e se aperfeiçoando no que for melhor para a gente, tá certo? Aos poucos tudo vai dar certo, aos poucos tudo vai se encaminhar para o momento correto, tá bom? Então, hoje nós vamos começar no nosso livro de linguagem, na página 107, com o capítulo 3, que vai estudar um pouquinho dos gêneros, do gênero poema. Professora, a senhora já falou na nossa aula de produção de texto, não foi da semana? Sim, a gente já falou. E o poema é um gênero maravilhoso de se escutar, é aquele que acalma o coração, é aquele que nos deixa mais leve, que se transforma em canção. Os poetas, que são eles que escrevem os poemas, eles têm uma inteligência, o dom de escreverem, como qualquer um pode escrever. Vocês podem criar um poema, pegar, vocês só precisam ter a estrutura necessária para se fazer um poema, tá? Lembrando que o poema são de palavrinhas que vocês já conhecem e que vão habilitando a transformá-los em um texto, em um próprio
seu próprio poema. Quem sabe eu vou descobrir aí uns poetas nas salas de aula, hein? Vamos lá? Então, a gente vai fazer um poema, depois a gente vai fazer uma literatura, tá certo? Uma exposição literária sobre os poemas que vocês mesmos vão poder construir junto com a família de vocês. Olha que legal. Vai ficar interessante a nossa aula, a gente poder saber que dentre vocês existe uns que têm aquela habilidade, que tem aquele dom da escrita, que lá no finalzinho vai poder passar um poema para o colega, que vai ter a possibilidade de demonstrar o que vocês aprenderam. Não é legal? É bem animado as nossas aulas, é bem animado a interação do gênero textual com a nossa língua portuguesa, que através deles a gente pode utilizá-lo no nosso dia a dia, a gente pode acrescentar no nosso dia a dia palavras de agrado. Nós já estudamos o quê? Letra de canção, quando a gente estuda, aquela história do conto de fada, que eu posso criar um conto de fada, eu posso fazer a reescrita de um conto de fada de um final diferente. Eu posso contar, fica a meu critério, eu vou ser o escritor, então eu posso construir. Então, a língua portuguesa nos ensina a escrever e a ler, que é essa a nossa intenção maior do primeiro ano, dos alunos que estão agora, tá certo? Então, eu vou passar agora um slide, onde vai apresentar para vocês um slide curtinho, explicando um pouquinho do poema, para que a gente possa fazer a atividade que está proposta no livro de vocês. Ah, não vamos esquecer da atividade de férias, que foi solicitada para que vocês façam foi feito durante esse período. A professora pediu para que vocês treinassem a letra cursiva, que vocês fizessem treino ortográfico, que é muito importante, gente. E a leitura é essencial. Quanto mais você consegue ler, você se aprimora na leitura, você vai conseguir escrever mais. Tia, mas eu sou pequeno, eu ainda não sei. Não, a professora entende tudo, que tudo isso, com o tempo, vocês vão criando essa habilidade. Mas eu quero que vocês tentem, tá certo? Ah, professora, minha mãe sempre me faz comigo treino ortográfico, eu estou sempre copiando alguma coisa que ela pede. Então, junta tudo, guarda tudo para quando a gente voltar, a gente saber, a gente poder verificar, a professora poder corrigir e te auxiliar de uma forma melhor, tá certo? Para que não aconteçam os erros, que isso é normal. Quando a gente está treinando, a gente vai errar. Isso é normal para qualquer pessoa, tá certo? Principalmente para vocês que estão em formação, tá bom? Então, eu vou apresentar o slide para vocês, para que a gente possa entender um pouquinho mais. Então, aula de linguagem, tá certo? Então, o primeiro passo. Então, o que é o gênero poema? O gênero poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Professor, o que são os estrofes e o que são os versos? São cada pedacinho do seu poema. Cada pedaço, que é um conjunto de versos, se chama estrofes. E cada linha do seu poema é um verso, tá? Cada estrofe é construída por versos, introduzidos pelo sentido das frases. Ela dá um segmento, ela dá um sentido, tá certo? Para que você possa cada vez mais compreender o texto do poema. E mais raramente é uma conversa, em que a poesia, forma de expressão estética através da língua e geralmente sobre a manifestação. O poema é uma manifestação dos sentidos que a pessoa quer passar para a pessoa que está lendo. Um sentido romântico, um sentido mais, como é que eu posso dizer? Um poema de assombração, um poema de diversão. Poemas não é só romântico. Eu vou ter vários tipos de poema, onde eu vou ler em diversas, sobre uma casa, sobre um rio, sobre uma criança. Os poemas têm de vários temas. E vai de acordo com o autor, o poeta que escreve, que ele vai dividir a sua classe que ele gosta mais de trabalhar, tá? Quando a gente faz um poema, a gente precisa da estrutura dele, que, como eu falei há pouco, as estrofes e os versos. Não é obrigatório que todo
poema tem uma rima, mas a maioria deles tem. Professor, o que é a rima? É todo aquele som final de uma palavra que rima com outra. Lembra quando a professora explicava que o João rima com pão, com melão, com Carlão? Tudo aquilo que tem o som final, o ão, que é parecido com a palavra, vai se tornar uma rima. A geleia, que rima com Andréia, peteca com Rebeca. Então, todas aquelas palavras que têm um som final, que se assemelham, que você vê que tem um som parecido, eles se chamam rimas. Mas não é obrigatório ter rima em todos os poemas. A professora escolheu para vocês um poema que eu amo, tá? Eu amo esse poema, não é porque eu sou menina, hein? É porque é bonito, fala de criança e fala do sonho que ela tem. Então, eu vou ler para vocês. A bailarina. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó, nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi, nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá, nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como outras crianças. O tema da bailarina, no poema, que é escrito pela Cecília Meirelles, que é uma autora muito conhecida, ela coloca várias rimas. Quando você vê menina, que rima com bailarina, o ré, que rima com pé, o fá, que rima com lá, o si, que rima com sorrir, o ar, com lugar, o véu, com céu, menina, pequenina e bailarina, as danças que rimam com crianças. Então, um tema, é um poema que nos deixa leve, que nos deixa feliz por a criança ter um sonho de ser bailarina, mas que, ao mesmo tempo, ela quer dormir com as outras crianças. Ela se apresenta, ela é aquela bailarina que tanto ela sonha em ser, mas que também descansa como vocês, crianças, que gostam do seu lugar e do seu aconchego. Tá certo? Então, esse foi o poema que a professora escolheu para vocês. Espero que vocês gostem. Eu quero que vocês copiem. Podem copiar no seu caderno, numa folhinha à parte, os versos, as estrofes desse tema e pode ilustrar. Ah, professora, eu quero desenhar uma bailarina. A minha bailarina vai ser diferente, ela vai estar sentada. Não se preocupe. Vocês vão acrescentando no tema de vocês, nos gêneros de vocês, que agora estamos vendo o poema, e vocês vão copiar, tá? Escolham para copiar os versos, as estrofes desse poema, e ilustrem da forma que vocês quiserem, tá certo? Agora a professora vai pegar um pouquinho do texto que tem no livro de vocês, tá? Na página 107, do capítulo 3. Com o auxílio do seu professor e dos seus colegas, leiam um poema. Claro que aí vocês vão ler em casa com os responsáveis de vocês. Irmão menor. Irmão menor é uma coisa legal. Dá para jogar bola, correr no pega-pega, esconder no esconde-esconde, brincar de cabra cega. Vou com ele na piscina quando o clube estará perto. Ah, também dá para bater nele quando a mãe não está por perto. Então, ele está falando que o irmão dele menor, que ele gosta da presença dele, gosta de brincar com ele, mas, às vezes, quer bater nele, que não é legal, que não é certo. Eu quero que vocês circulem no texto deste poema as brincadeiras que ele fala. São brincadeiras do tempo da professora, dos pais de vocês, e são brincadeiras que vocês ainda brincam hoje, tá certo? Dá uma circulada do lápis mesmo e deixa circuladinho aí para poder a gente fazer a interpretação que a gente vai utilizar, tá bom? Na página 108, a atividade interpretativa do texto de vocês está falando assim: responda oralmente.
não quero que seja oral, eu quero que vocês podem escrever no próprio livro ou escrever no caderno de vocês. Ah, professora, eu não estou com meu caderno aqui. Pode fazer numa folha à parte. Anexe, guarde numa pastinha, para quando a gente voltar, coloquem a página, e quando a gente retornar, eu possa ver todas as atividades que vocês fizeram em casa, tá bom? Quem fala no poema? Será que é um adulto? Será que é uma criança? Se gosta de brincar, se está falando do irmão menor, então vai ser o quê? Uma criança. Do que o irmão maior gosta mais no irmão menor? De quê? Da sua companhia, porque ele pode brincar com ele. Então, os irmãos sempre gostam um do outro e sempre estão ali para brincar e partilharem as coisas boas da vida, tá certo? Entre os irmãos, no poema, acontece briga de vez em quando. Sim ou não? Sim, pois o irmão fala que também dá para bater nele. Olha que coisa chata, não é legal, né? Bater no amigo. Como você acha que a mãe reagiria caso ele visse o irmão batendo no menor? Poxa vida, com certeza ele ficaria de castigo, porque não é uma atitude correta que a gente deve ter, nem com os irmãos, nem com os colegas da escola, do prédio, aqueles que moram próximo, a família, porque isso é legal. Lembra que a gente sempre falou do respeito ao colega, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que cuidar do colega e não bater no colega, tá certo? Você acha correto bater no irmão menor? Já acabamos de falar, claro que não. Não é uma atitude boa, não é uma atitude legal para que a gente venha ter com os nossos amigos. Você acha que dois irmãos se gostam? Claro que se gosta, a gente sempre gosta dos nossos irmãos, tá certo? Então eles gostam, mesmo que tenha o problema, que às vezes vão brigar por algum certo motivo, mas eles se gostam, eles são irmãos. Se você tem irmão ou irmão, na sétima questão, você vai colocar o nome dele. Se for mais de um, coloca embaixo. Ah, professora, eu não tenho um irmão, mas eu tenho um primo que é como se fosse meu irmão. Aí você coloca o nome dele. Não vai ter problema para a gente conhecer quem é essa pessoa que você tanto gosta, tá certo? Sempre treinando a escrita, sempre tentando escrever sozinhos, apenas no escutar do som. Tá? Prestem atenção que tudo que vocês escutam vocês podem reproduzir através da escrita. Então, é esse exercício que eu quero que não acabe. Eu quero que vocês sempre estejam fazendo. Ouvir e escrever. Ouvir e escrever. Tá certo? Para que não possa ficar uma coisa errada, para que as coisas não saiam diferente, tá bom? No poema, as palavras formadas pela repetição de duas palavras. Lembra aqui que tem, ó, dá para jogar bola, correr no pega-pega, esconder no esconde-esconde e brincar de cabra cega. Você vai marcar lá no item quais são as palavras que se repetem. É uma palavra só, mas ela repete a mesma palavra. Joga bola se repete? Não. Pega, pega, se repete? Se for, você marca. Esconde, esconde, repete a mesma palavra? Lembra que a professora pediu para vocês circularem? Então, preste atenção às palavras que vocês circularam para saber quais são as que são repetidas, quais que eu posso repetir. Eu tenho cabra cega também. Então, você vai só marcar aquelas que estão no texto com repetição, tá bom? Na página 108, 109, desculpa, eu tenho, observe a palavra. Lembra que a gente usou na outra aula que tem algumas palavras que a gente trocando apenas uma letra, a gente pode formar uma outra palavra? Lembra? A palavra da vez do livro é bola. Eu tenho 4 letras e 2 sílabas. Quais são as letras da palavra bola? B-O-L-A, bola. E quais são as sílabas da palavra bola? Bola. Então, eu tenho 2 sílabas. Ele me pergunta quantas letras tem, você escreve no círculo, e pede para circular as consoantes. Lembra que a gente já estudou o que são consoantes e o que são vogais, e que as duas juntas formam o alfabeto, que são através das letras do alfabeto que a gente consegue formar sílabas, palavras, frases e textos. Então, é muito importante que você não esqueça a sequência do alfabeto, que você saiba diferenciar quem são as consoantes e quem faz parte do alfabeto e como eu posso formar. Será que eu posso formar uma sílaba com 2 vogais, com 2 consoantes,
com 3 letras, a gente tem vários tipos. Lembra que nos outros slides, se você for procurar, vai ter uma tabelinha que mostra para vocês as sílabas, a sílaba do má, do lá, do pá, de todas elas. Então, quem tiver dúvida, volta lá para poder aprender mais um pouco e não esquecer, tá certo? O texto 2, acompanhe a leitura que eu vou fazer agora. Preste atenção. Meu avô criança. O olhar do meu avô tem o brilho da manhã. Seu sorriso cor-de-rosa, mas parece romã. Ele cai na brincadeira como um novelo de lã. Mas à noite quer sossego e chazinho de hortelã. Se vocês prestarem atenção, todas as palavras que tem nesse segundo texto, no segundo poema, estão acentuadas com o tio. Professor, o que é o tio? A gente ainda vai estudar sobre isso. Mas o tio é esse símbolo que está na última letra de manhã, romã, lã e hortelã. Todas elas têm um som nasalizado. É um som que aparece, que sai pelo nariz. Eu tenho o som oral e o som nasal. Quando eu utilizo do símbolo do tio, do acento tio, a palavra, ela começa a ter um som mais nasalizado, onde eu possa a gente percebe quando alguém fala e a gente escuta. Quando é um acento agudo, o som é aberto. Mas quando é um tio ou circunflexo, ele tem um som um pouco mais nasal. Mas isso a gente vai ver mais na frente. Eu quero apenas que vocês circulem ou passem um traço, grifem as palavras manhã, romã, lã e hortelã. Prestem bem atenção. São 4 palavrinhas: manhã, romã, lã e hortelã. Vocês vão perceber a escrita dessas palavras e depois a mamãe ou o papai, aquela pessoa que está responsável por fazer a atividade com vocês, vão ditar essas 4 palavrinhas e eu quero que vocês copiem sem ver. Vão primeiro prestar atenção, vão primeiro observar como é a escrita delas e depois vão escrever sozinhos sem estar vendo pelo livro. Tá certo? Um pequeno treino ortográfico de apenas 4 palavrinhas. E depois, eu quero que você escolha uma das palavras e faça uma frase, com manhã, com romã, com lã ou com hortelã. Escolhe uma palavra só e faz a frase. Ah, professora, eu queria fazer com as 4 palavrinhas. Eu posso fazer uma frase para cada? Pode. Tanto pode como deve. Fica a seu critério para poder você cada vez mais treinar a sua escrita. Então, eu quero manhã, eu quero com portelã, eu quero com romã e eu quero com lã. Não se preocupe, a professora está pedindo apenas uma. Mas se eu tenho vontade de escrever com as 4, fiquem à vontade. Na atividade de casa, da página 110, vocês irão justamente interpretar o texto do vovô, tá? Todas as questões que estão aí na página 110, vocês vão fazer de acordo com o texto do poema do vovô, tá? Do meu avô criança, tá certo? Tentem fazer. Quem quiser, escreve no livro. Quem não quiser, pode escrever no seu caderno. Mas aqui eu acho que no livro, com certeza, dá para vocês escreverem, porque são respostas curtas e breves, para que vocês entendam o que está acontecendo. Não deixem de estudar, não deixem de ler, não deixem de estar sempre estimulando isso que eu quero de vocês, que é a escrita, tá? Que é tudo aquilo que vocês precisam para a formação de vocês, tá? Tudo que isso que vocês precisam é saber que quanto mais se escreve, quanto mais vocês estão treinando isso, vocês vão escrever melhor. Todas as atividades, não se preocupe, vocês têm tempo suficiente, ainda tempo hábil, para que possa ser entregue somente no retorno das aulas presenciais. As atividades avaliativas, as pessoas que já entregaram, tá tudo ok, tá? Já foram corrigidas, e se alguém tiver faltando alguma coisa, que mande, que a professora ainda está aguardando pelas atividades avaliativas, tá bom? A professora montou aqui para vocês um joguinho que vocês podem fazer em casa, podem montar e podem brincar com os seus amigos. A professora colocou em cada copinho, você pode colocar em um lugar que você quiser, o número e uma sílaba, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um e tenho B e o O, que eu formei a sílaba
Bó. Aqui no outro, no segundo, eu tenho o número 2, que forma o quê? A sílaba tá, tá? 2, sílaba tá. No 3, eu tenho o número 3 e a sílaba té. Eu vou explicando tudo para vocês. Aqui no 5, eu tenho o número 5 e a sílaba sa. O 6, eu tenho o número 6 e a sílaba né. Ah, esqueci do 4. 4, sílaba lá. Eu tenho 7 com a sílaba pé. E eu tenho o 8 com a sílaba K. O 10 com a sílaba nhó. E o 9 com a sílaba ri. Como é que eu vou fazer essa brincadeira, professora? Como é que eu posso brincar? Você bota os números, tá certo? Juntamente com a sílaba e forma palavras, como se fosse uma soma de sílabas, tá certo? Se eu pegar uma sílaba e juntar com a outra, eu vou formar uma palavra que eu saiba, tá certo? Por exemplo, se eu pegar o 7, certo? Mais o 3, que é o té, e o 8, que é o K, eu formei a palavra peteca. Então, vocês podem brincar de formar palavras. Vocês vão fazendo a soma das letrinhas, dos números, para que cada número corresponda a uma sílaba. E cada sílaba, juntando elas, tanto pode ser uma palavra com 2 sílabas, com 3 sílabas, ou com 4 sílabas. Fica a critério da montagem de vocês, que vai ficar organizado para que vocês brinquem e se aprendam e se divirtam, formando palavrinhas de acordo com as sílabas que vocês vão utilizar na formação de vocês. É prático, é fácil, bem facinho, você vai botar. Então, aqui a professora botou a palavra boneca, botou bola, botou casa, botou lata, peteca, tapete e carinho. São todas as sílabas que a professora montou para vocês. Mas vocês podem montar das sílabas que vocês quiserem. Vai ficar à vontade, brinquem, montem. Se alguém em casa tiver aqueles alfabetos móveis, não só o do nosso livro, mas tem pessoas que têm aqueles que é feito de madeira, é legal para brincar, é divertido, é bem animado. Então, usem da criatividade, formem as palavras, façam a separação da sílaba depois que você formar. Por exemplo, eu formei a palavra bola, tá certo? Quando eu formo a palavra bola, o que é que eu posso fazer? Eu posso bola e depois dividir, e eu sei que eu formei uma sílaba. Não é legal? Não é interessante? Tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Vocês vão cada vez mais se aprimorar, juntando as palavrinhas, observando tudo que é feito, para que a gente possa, mais na frente, acompanhar tudo. E as atividades a gente vai corrigir, tá certo? Ao longo das aulas, na próxima aula a gente vai corrigir as atividades, ou quando voltarmos para as aulas presenciais, tá certo? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus, logo, logo nós estamos voltando, para ficarmos bem juntinhos e bem abraçadinhos, tá certo? Um beijo carinhoso, um abraço apertado, e nós estamos morrendo de saudade, tá certo? Façam as atividades, não esqueçam, tá bom? Que logo, logo, o mais breve possível, a gente vai estar reunidos novamente, tá certo? E tomem cuidado, não saiam de casa, fiquem em casa que ainda é necessário, tá certo? E leiam, leiam bastante, tudo que vocês puderem, podem ler, tentem, tá certo? Escrevam, produzam, façam uns textinhos pequenos, não importa, tudo isso vai valer a pena, tá certo, meus amores? Um beijo, tá certo? Até a volta, até a próxima aula, e logo, logo a gente volta. Um beijo.